Se você procura um roteiro aí para visitar vários parques de diversões ou parques temáticos incríveis, saiba que a Europa é o destino certo. Nós já estivemos lá algumas vezes. A nossa primeira vez aí fazendo um grande roteiro foi em 2018 e por isso a gente vai trazer esse roteiro atualizado aqui para vocês. Exatamente, a gente vai reconstruir ele e colocar aí com os valores atuais de quanto sairia essa viagem, que na época a gente fez 18 dias e cerca de 10 parques. E vocês acompanharam aqui no canal e gostaram muito, muita gente ficou, nossa, não sabia que tinha parques tão legais na Alemanha, na Espanha, enfim, todos os países que a gente passou. Então vamos lá? Para você que está chegando agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E, gente, antes da gente ir pro vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para ajudar o nosso trabalho e a gente continuar crescendo. E também compartilha com os amigos, né, esses roteiros tão legais. Depois que a gente fez o roteiro da Disney, que vocês gostaram muito, a gente falou, então vamos trazer esse pro canal também, não é verdade? É uma boa também para as pessoas conhecerem tantos parques incríveis que tem por lá. Só clicar e se inscrever é rapidinho. E para você que está curioso aí sobre os parques que a gente vai citar aqui nesse vídeo, saiba que a gente tem uma playlist completa aí de todos os vlogs que a gente gravou quando a gente esteve nesses parques. É só clicar aqui na descrição desse vídeo aí para vocês assistirem e se atualizarem também. Exatamente, tem parques muito incríveis, gente, tipo Europa Park, Fantasia Land, Rage Park, Efteling, né? Enfim, são parques animais que, assim, não deixa nada a dever para outros parques, por exemplo, que você vai para Orlando, porque, assim, o brasileiro nunca pensa em parque na Europa, pensa mais Orlando, é fato. Isso. E aí o pessoal que acompanha a gente gostou muito de saber o quanto tem parque de qualidade na Europa, que até facilita um pouco da gente ir para lá, porque a exigência não é tão chata igual do visto americano para tirar, não fica aquela sofrência toda. E uma informação bastante importante, para você visitar aí algum país da Europa, você não precisa de ter um visto específico para entrar para lá, você precisa somente ter o seu passaporte emitido, mas algumas regras vão mudar aí a partir do ano que vem. Isso, aí você vai precisar de uma autorização eletrônica, isso não é um visto, tá, gente? Você vai ter que entrar no site específico lá da União Europeia que eles vão disponibilizar, pagar uma taxa e aí você vai poder entrar. Se você não tiver essa autorização antes de... Acho que não vai nem ser possível de embarcar, como acontece se você não tem visto americano para embarcar em algum avião para os Estados Unidos, tá? Vai ter que ter essa exigência, mas é algo simples para se obter online, não vai ser nada, nenhuma preocupação. Então continua sendo um destino muito fácil para a gente visitar. E quando a gente diz muito fácil, essa questão de visto, porque de valores, gente, obviamente, quando a gente foi em 2018 para agora, mudou completamente a história. Muito, vocês vão ver a diferença também no decorrer do vídeo. E lembrando também, né, gente, que para visitar esses países aí, ou qualquer país da Europa, também não é tão fácil assim, na verdade não é tão barato, né? É um valor ali de investimento que você tem para a vida, de repente de acordo aí com a sua condição financeira também. É um sonho, viagem internacional, infelizmente não é barato. Ó, e dessa vez, para ninguém cancelar a gente aí, como foi no vídeo que a gente fez sobre a Disney, lembrando que na época que a gente visitou aí esses primeiros parques que a gente conheceu lá na Europa, a gente tinha outra condição e outro foco também. Então nesse aqui a gente vai trazer uns valores assim mais realistas também, né? Uma versão um pouco mais econômica, para ser mais fácil aí de vocês conseguirem conhecer esses locais. E gente, vai de cada um, tá? Sim, claro. Qualquer viagem que você faça, você pode ir lá comer num lugar caro, ou comer num lugar barato, ou viver de McDonald's, que tem lá, sei lá, combos por 5 euros, enfim. E lembrando, gente, que é a forma que a gente viajou, entendeu? Então a gente vai colocar aqui a nossa viagem. Você pode, às vezes, fazer até mais barato, por exemplo, tem opções de hostel, que é uma coisa que a gente não ficou e você consegue valores mais baratos, transportes diferentes, porque a gente utilizou muito carro, enfim. É como cada um viaja, o que está possível aí dentro da sua realidade. Bom, e a nossa viagem começou na Holanda e terminou na Alemanha. A gente chegou por um país e voltou para o Brasil de outro país. E além disso, a gente teve um voo interno para a Suécia também, que a gente foi visitar um parque lá. Isso nem estava originalmente no nosso roteiro, mas a gente falou, dá para fazer, vamos colocar. E outro ponto para levar bastante em consideração, o nosso estilo de viagem é um estilo de viagem assim para você não descansar. É uma maratona, a gente fica exausto, mas a gente gosta assim de aproveitar o máximo do nosso tempo. Então é praticamente parques e parques e parques todos os dias. Claro que a gente às vezes escolhe ali alguns destinos, alguns pontos turísticos para visitar, mas o nosso foco é parque. Exatamente. Assim, a gente também vê ali algumas coisas que tem nas cidades. Por exemplo, Amsterdã a gente conheceu bem, ficamos 2 dias e assim por diante. A gente mistura, mas não é para descansar. Descansar, a gente descansa. Aqui no Brasil você não descansa em euros, você não descansa em dólar. É porque, pelo amor de Deus, é muito caro, então tem que aproveitar. Então, gente, vamos começar. Pegando o voo aí, as passagens aéreas, tanto daqui do Brasil
para Holanda e depois da Alemanha para cá e o voo interno lá para Suécia que a gente fez, está saindo numa média de 6 a 7 mil reais. Se a gente joga para 2025 com umas datas flexíveis, que se você tem aí datas mais fáceis, eu posso, em vez de viajar no dia 10, viajar no dia 5 ou qualquer coisa parecida, você consegue achar valores aí de até 5 mil reais colocando todas essas passagens. E lembrando que a gente está falando de voos diretos, sem conexão, que você tem até um tempo menor de viagem, tá? Se vocês colocarem com conexão ou outras coisas, pode até conseguir um pouco mais barato, mas voos para a Europa, pelo menos por enquanto, não estão tão fáceis de achar com preços melhores, não. Então, depois da parte aérea, nós vamos aí para os valores dos parques e a gente vai pedir para o editor aí colocar na tela para vocês. Aí fica mais fácil de vocês pausarem o vídeo, tirar aquele print e comparar ali o preço de cada parque, então assim vocês conseguem aproveitar melhor. Em 2018, a gente visitou esses parques aqui na sequência, o Toverland, o Walibi e o Efteling, os 3 na Holanda. Depois o Hansa Park, o Hamburg Dome, o Heide Park, que são os 3 na Alemanha. Viajamos para o Liseberg na Suécia e depois voltamos para a Alemanha com os parques Holiday Park, Phantasialand e Europa Park, totalizando em 10 parques sensacionais. E, gente, o preço dos ingressos dos parques, eles mudam de acordo com a demanda. Se você vai no verão, que é uma demanda muito mais alta nos parques, sobe um pouco. Se você vai em baixa temporada, o dia de semana reduz um pouco. Mas assim, tomando todos os valores de todos os passaportes dos parques, sairia R$ 3.170 mais os impostos. E isso lembrando, gente, se vocês forem, por exemplo, um final de semana, passaporte é mais caro. Se for dia de semana, paga um pouco mais barato. No pico das férias lá da Europa, que é o verão, vai ficar mais caro. Então assim, não varia muito, mas assim, 5, 6 euros acaba variando, que acaba impactando num valor grande. É uma diferença pra gente, né? Exato. E já que o assunto é parque, a gente faz uma pausa aqui no nosso vídeo para falar sobre a Limber Turismo, que é um sistema completo aí para atrativos turísticos. E com ele você integra todas as áreas do seu parque onde você tem vendas, desde a gestão financeira até a venda de ingressos. Com uma única plataforma, a Limber vai revolucionar o seu parque através de um sistema rápido e intuitivo. Com o módulo Atracto, você consegue ajustar os preços de acordo com a demanda, mantendo um excelente desempenho mesmo na baixa temporada. Além disso, é possível acessar dados e relatórios em tempo real, facilitando na tomada de decisões estratégicas e eficazes. E seja qual for o tamanho da sua empresa, a Limber vai ajudar o seu parque ou a atração turística a crescer ainda mais. Exatamente. Se você quer um demonstrativo ou saber como funcionam os sistemas da Limber, acesse o link que está aqui na descrição ou no comentário desse vídeo que você tem um demonstrativo aí também para poder experimentar e saber como tudo funciona, além de todos os pacotes e produtos disponíveis, tá bom? Continuando aí a falar sobre a nossa viagem para a Europa, em comparação, por exemplo, com os parques lá em Orlando, na Flórida, na Europa os destinos acabam sendo um pouco mais distantes, às vezes você precisa pegar um trem ou até mesmo um avião. Já na Flórida os parques estão ali praticamente na mesma região. Isso, aí lá em Orlando você consegue ficar em um hotel só, você resolve a viagem toda. Muito mais fácil, né? Lá na Europa não, a gente ficou, por exemplo, em Amsterdã, aí depois ficou em Berlim, aí depois ficou na outra cidade, lá do Heide Park também, e assim vai indo, que é Hamburgo. Então por isso que você tem que se atentar a essas coisas. E quais foram as regras dos nossos hotéis, gente? A gente não fica no hotel. A regra é uma cama levemente confortável. Sim. E um chuveiro, assim, bom, é isso. A gente não pegou nenhum hotel assim, meu Deus, vamos aproveitar horrores. Não, né? Porque você sai de manhã e volta muito tarde. E lembrando também que todos os hotéis eram bem confortáveis, tudo muito limpo, sabe? Meio que o padrão dos hotéis Ibis que tem aqui no Brasil, por exemplo. Aquele negócio que é bem limpo, você vai assim mais... com mais confiança, né? Exato, não tem muito segredo não. Então, assim, quando vocês forem lá pra fora, procurem esses padrões Ibis, assim, tem o próprio Ibis também, que aí você consegue encontrar, mas tem muitos hotéis aí do mesmo nível, mesma qualidade, que é só o que você precisa, um quarto bom pra descansar. E em toda a nossa viagem só teve um parque que a gente acabou usando, o próprio resort, que foi no Europa Park. Como a gente tinha 2 dias lá direto no Europa Park, também tinha vantagem. Se você fica no resort, você consegue entrar um pouco mais cedo do que o restante do público no parque. Geralmente o que acontece ali em Orlando também com os parques da Disney, por isso que a gente preferiu ficar no hotel da Europa Park. O resto foram hotéis assim espalhados pela cidade. E também sobre os hotéis, aí a gente sempre procura a localização de acordo com o parque. Quanto mais próximo do parque, pra gente é um pouco mais fácil. Ou de repente próximo de alguma estação de metrô, que aí facilita na locomoção ali pra gente chegar o mais rápido possível e também na hora de ir embora, né? Exatamente. E até, por exemplo, nas cidades que a gente ficou mais tempo, por exemplo, Amsterdã, a gente visitou 3 parques ao redor, ali na Holanda, mas a gente ficou 3 dias para conhecer a cidade. Então a gente ficou próximo também de pontos de transporte público importantes. Era fácil a gente pegar o trem para ir para algum lugar, ou era fácil a gente conseguir ir para o centro da cidade, se divertir lá em algum ponto turístico. E também as avaliações, tá? Os hotéis que a gente está colocando aqui não são os hotéis que a gente ficou exatamente, até porque, gente, os valores mudaram muito, a gente está colocando os que têm avaliação boa e os que têm justamente aí os valores legais, tá? No total, todos os hotéis ficaria 5.630 por pessoa no quarto duplo, tá? Para vocês entenderem aí o valor, mas tudo que a gente tá falando aqui é reais, tá? Não é em euros, não.
E esses valores também, gente, a gente tá falando, por exemplo, 5.630 são todos os hotéis das viagens. Quando eu falei lá de 6 a 7 mil, 5 mil mais ou menos as passagens aéreas, são todas as passagens aéreas, tá? Só pra ficar claro aqui nessa parte do vídeo. Bom, e no nosso caso, a gente também não gosta de viajar para se estressar, então é sempre bom aí você pesquisar melhor o seu hotel para também não ter dor de cabeça ali na hora de você se acomodar, né, de se hospedar. Ai, gente, porque lugar pra descansar pelo menos tem que ter um mínimo de qualidade. Tem que ter, o mínimo de conforto, né? Pelo amor de Deus, se estressar em viagem por causa Não disso dá. é terrível. E falando também sobre a locomoção aí dentro dessas cidades, na Europa é muito mais fácil você ir de um lugar ao outro, principalmente pelo transporte público, que é muito fácil de usar. E também tem para todos os lugares, todas as cidades. A gente já utilizou ônibus, já utilizou metrô, principalmente aqueles trens de alta velocidade, que às vezes não é tão barato, mas facilita muito você ir até de um país para o outro, né? Exato, gente. E assim, a vantagem do trem, qual que é? Quando você vai pegar um voo, você tem que ter aquela regra. Chega 2 horas, 3 horas antes do voo. Trem não tem essa. Se você chegar ali meia hora antes, por exemplo, Nossa, quando a gente pegou tranquilo. de Londres para Paris, uma viagem que a gente fez em 2016, nem tem aqui no canal, a gente chegou meia hora antes do trem partir, porque tinha que passar pela segurança e controle de passaportes, né? Porque você está passando por um outro país, mas tudo muito rápido, não tem aquela chatice de aeroporto. Então, assim, coloca na balança, porque compensa. Essas horas que você evita de deslocamento até o aeroporto, toda aquela coisa da segurança, compensa nesse valor que às vezes você vai pagar muito parecido com um avião, às vezes de um trem, às vezes é um pouco mais barato, mas você economiza um tempo e um estresse assim gigantesco, porque aeroporto é uma coisa mais chata. Sem né? falar que Tem esses jeito. trens são completamente pontuais, é muito raro ter algum atraso, por exemplo, ao contrário dos aviões ali que demanda de vários e vários fatores que pode, por exemplo, cancelar o seu voo, atrasar seu voo. Então acho que é uma boa pedida também você visitar alguns locais ali através dos trens. E para levar aí em consideração também, se você tiver em um grupo grande, que caibam todos dentro de um único carro, vale muito alugar um carro também. A gente alugou um carro que a gente estava com mais pessoas aí nessa viagem e praticamente fomos em todos os parques ali com o carro, né? Exatamente. Facilitou muito. De Amsterdã, para os 3 parques que a gente fez, que foi o Walibi, o Toverland e o Efteling, a gente fez sempre de carro. É muito fácil dirigir lá fora, tá, gente? A nossa CNH aqui brasileira é aceita em qualquer lugar da Europa lá que a gente foi, tá? Não sei outros países, por exemplo, a Polônia, a gente não foi, não sei se é aceito. Lembrando que é aqui desse vídeo que a gente tá citando. E também dirigir é fácil, você liga o Waze ali no celular, porque tem placas de trânsito na Alemanha e na Holanda que você não vai entender bulhufas, gente. Tá na língua alemã ou na língua holandesa, enfim, que não dá pra gente entender, mas dá pra você ali vir pela lógica e fica tudo certo, tá? É muito fácil de dirigir. Então a maioria dos parques a gente fez assim, com exceção do Rage Park, do Hansa Park e do Europa Park, a gente foi de trem, tá bom? E aí mistura entre trem de alta velocidade e trem mais regional, que é um pouco menor, assim, é um pouco menos confortável, mas assim, é trens que você vai ficar assim 1 hora, não tipo 3 horas lá viajando, então é bem de boa. Lembrando também que a facilidade ali para você alugar um carro e também devolver o carro lá na Europa é muito mais fácil, por exemplo, do que aqui no Brasil. Não tem burocracia, eu lembro até que acho que em Amsterdã a gente devolveu o carro, mas a gente deixava o carro na rua, estacionado, fechava com a chave dentro e pronto. Esse era o check-out do carro, era muito, muito fácil. Tinha outro lugar que você deixava o carro na porta ali da concessionária, né, de onde você aluga, colocava a chave numa caixinha, acabou também. Não tinha que nem olhar pra cara da pessoa, bem simples. E bom, somando tudo, o aluguel do carro, combustível, estacionamento que a gente utilizou em alguns momentos, sai R$ 2.845 por pessoa, tá? E obviamente, a gente estava falando de nós dois, em alguns trechos de viagem a gente teve uma pessoa a mais ou 2 pessoas a mais, porque encontramos alguns amigos em um trecho, no outro não tinha ninguém, aí no outro trecho tinha, mas assim, isso é contando nós dois, tá? Se você tiver mais gente, é melhor que você divide, fica bem mais barato, tá, gente? E agora falando sobre os gastos adicionais, que se envolve, por exemplo, os fura-filas ali, os Fast Pass, né, que a gente utiliza nos parques, também a nossa alimentação, porque tem um ponto bastante importante pra gente. A gente frequenta muito os parques de diversões. Quando a gente sai dos parques, às vezes é muito raro ter algum restaurante aberto. Então a gente acaba ficando comendo lanche todas as vezes que a gente tá dentro dos parques. Então quando a gente tá fora ali curtindo a cidade, por exemplo, a gente prefere comer em um restaurante. Não comida tão sofisticada, mas uma comida boa, né? Porque a gente também gosta de comer. Porque às vezes, assim, pelo menos a gente não consegue viver só de hambúrguer, pizza e batata frita, tá, gente? Tem gente que consegue, mas eu começo a sentir falta, parece que meu corpo pede nutrição, tipo um arrozinho, uma salada, uma massa gostosa, qualquer coisa assim. Então aí a gente acaba buscando, às vezes até nos próprios parques, só que acaba ficando um pouco mais cara a comida, tá, gente? Então vai de cada um, isso varia demais, mas pra vocês saberem na média, um combo aí de hambúrguer, batata frita e bebida sai na média de 14 euros, ou uma refeição aí de comida um pouco melhor vai sair entre 20 a 24 euros. Então a gente pede, na verdade, a gente
aconselha que vocês deixem no mínimo 50 euros por dia em alimentação, mas saiba que você pode gastar um pouco a mais que isso, acho que é natural, porque você vai na média, tá, gente? Às vezes o café da manhã ali você come um pão e uma bebida, às vezes até, né, um pouco menos de repente se você não tiver com muita fome. Aí na hora do almoço você come um pouco melhor, então acaba variando, mas coloca aí uns 55, 60 euros mais ou menos, mas o mínimo que dá é 50. Lembrando que é o nosso modelo, por exemplo, tem gente que gosta até de ir no mercado ali no ponto que você tá da cidade e levar um lanche pro parque. É uma maneira mais econômica, entendeu? Que pra gente é um pouco mais trabalhoso. Então vai aí do que você escolher. A nossa média é mais ou menos essa. É que a gente não gosta de perder um minuto de tempo pra aproveitar, seja a cidade ou os parques, tá? Por isso que às vezes a gente até evita de fazer compra, tipo, pegar lá no mercado e levar pro quarto do hotel manteiga, pão, isso aqui a gente não faz isso mesmo, mas é da gente. Gente, quando vocês escutam aí, 14 euros só num combo de hambúrguer e tal, baratinho, mas aí quando você converte, porque a gente tem aquele lema, né? Quem converte não se diverte, mas a gente acaba convertendo, não tem jeito. É difícil demais pensar que um combo sai R$90 pra gente. Tipo, que seria um restaurante aqui que você vai comer um pouco melhor, né? Com certeza. E lá um combo, assim, de McDonald's, até um pouco pior de um McDonald's dentro de um parque, sai R$90. É muito caro, gente. É bastante caro, mas pelo menos a comida na maioria dos parques que nós fomos era bem robusta ali, entendeu? Não eram porções pequenas, por exemplo. Então uma sustância ali você vai ter, entendeu? Vai conseguir segurar ali o dia inteiro. E agora vamos falar sobre os fura-filas. Olha só, gente, os parques como, por exemplo, o Europa Park e o Lazyburg, eles não têm fura-fila, então não tem como você comprar o Fast Pass, entendeu? Agora já os parques, o Holiday Park, atualmente ele custa 35 euros, o Phantasialand na Alemanha, ele custa 20 euros para você furar a fila ali, com um leque de atrações interessantes, né? Geralmente tem sempre as atrações radicais ali, as principais do parque. Então na média dos parques aí que vendem esse serviço de fura-fila, você vai pagar mais ou menos uns 40 euros, mas é sempre bastante importante também, durante a sua visita, você ver se tem necessidade de você comprar um fura-fila. Às vezes você chega, o parque nem tá cheio, então não compra assim de cara, entendeu? Exato. Dá pra você comprar lá dentro do parque se você ver se tá entupido mesmo. Se não tiver, vai enfrentar a fila mesmo. A melhor coisa é quando você chega, olha o estacionamento do parque ali, se você chega por lá, ou acesso às catracas, pega o tempo das atrações, dá uma olhadinha, entendeu? Faz essa comparação, porque a gente usou pouquíssimos Fast Pass mesmo, tá, gente? Durante a nossa viagem. Acho que foi uns 2 ou 3 parques que a gente usou de 10. Então, assim, tenta usar essa lógica aí, que é um pouco difícil, é uma coisa muito aberta, mas porque, gente, o preço de um Fast Pass é praticamente de um novo passaporte. A média lá dos parques é tipo 45, 50 euros o acesso. E aí mais 40, 50 euros de Fast Pass é um valor pesado e que, assim, a gente sempre coloca na conta como se a gente fosse gastar. Isso que eu ia falar, lembrar da nossa prioridade, que a gente tem essa prioridade. Sempre colocar na conta o valor do fura-fila, se a gente precisar gastar. Se não precisar, aí fica sobrando, pelo menos. Já está previsto no seu orçamento, você não vai ter um rombo depois, entendeu? Mas a gente sempre tenta não utilizar porque a gente economiza. Então, na verdade, somando todos esses gastos aí de alimentação e um pouco aí de Fast Pass, ficaria cerca de R$1.000, que dá 6.200 por pessoa. Bom, a gente falou vários valores aqui durante o nosso vídeo e agora chega o momento a gente somar tudo isso, que o coração dispara, pra gente falar quanto que sairia uma viagem dessa, que a gente fez em 2018, mas com preços atuais de 2024. Então, o valor total fica em cerca de R$22.842. É um valor robusto, é um valor importante. Lembrando que são 18 dias aí de viagem, com voo interno, já considerando o voo de ida e o voo de volta, com todos esses parques, fura-fila, alimentação. Se você colocar ali no custo-benefício, se vocês voltem pro vídeo da Disney, que vocês vão ver lá o quanto que ficou 5 dias de Orlando, tá? Comparado a 18 dias de Europa, com 10 parques, sendo 2 dias o Europa Park. E lembrando que todas as cidades que a gente ficou, a gente curtiu um pouco a cidade, tá, gente? 3 dias de Amsterdã a gente fez, Berlim a gente ficou 2 dias, a cidade do Hansa Park em Hamburgo a gente ficou 1 dia só, não foi muito. Curtimos ali também. Mas conhecemos um pouco, então dá pra você conhecer os parques e os destinos, tá? Ao contrário ali de Orlando, que foi um negócio super corrido e ficou, tipo, um valor, assim, não parecido, deu R$8.000 aí de diferença por pessoa, que é um valor diferente, mas eu digo, se você comparar ali, gente, tipo, obviamente essa viagem pra Europa tá compensando mais. A gente aproveitou só que, muito assim, mais. Né, de quase R$23.000 por pessoa é absurdo. Quando a gente foi na época, gente, a gente gastou cerca de R$12.000 por pessoa, é R$10.000 de diferença de 2018 pra cá. Tipo assim, é surreal. Agora, na verdade... É outra realidade agora, tem que ficar, tipo assim, sei lá, 8 dias, 10 dias pra gastar metade disso. Mas aí comenta aí o que vocês acharam, se alguém aí de repente fez uma viagem dessa até com um valor um pouco mais baixo, que a gente acha difícil de conseguir do jeito que tá atualmente, mas pelo menos aí é uma ideia para vocês saberem quanto que sai uma viagem
dessa para a Europa, tá? A Europa é um dos nossos destinos preferidos, né? Claro que a gente fala de Europa como um todo, mas é muito legal porque você consegue conhecer as cidades e também os parques, enfim, a gente ama. São parques incríveis demais, inclusive a gente ficou muito feliz que desde quando a gente fez essa primeira viagem, vários e vários seguidores nossos fizeram esse roteiro parecido, ou praticamente o roteiro idêntico que nós fizemos, marcaram a gente. Então comente aí se você que está assistindo esse vídeo, de repente fez algum desses parques aí que a gente comentou nesse vídeo também. Exatamente, e foi muito legal, mas essa alternativa, gente, que a gente citou, tá uma viagem dessa de 18 dias a 22, então você não pode, faz 7 dias, faz 10 dias, que aí vai cair pelo menos ali para 11, 12 mil, pelo menos você tá conhecendo, a gente tá vivendo um momento difícil aí no mundo, inflação por tudo quanto é lado, conversão de moeda altíssima, então assim, pelo menos pra gente não bloquear os nossos sonhos, né, tudo bem que o ideal, seria ficar 20 dias? Sim, mas se não dá, fica 10, tá tudo bem, vamos curtir e conhecer esses parques aí que é o sonho de muita gente, não é verdade? Bom, então se você gostou desse vídeo, aquele pedido especial de deixar o like, compartilhar com os amigos que querem conhecer aí de repente algum lugar da Europa, aproveita e já coloca um parque aí no roteiro também, para todo mundo assistir. E é isso, gente. Então, obrigado. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros que apoiam o nosso canal de maneiras diferentes. Se você quiser também dar essa força pra gente, só clicar aqui embaixo e se tornar um membro, tá bom? Obrigado, gente, por todo mundo que assistiu. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau.